Bom dia, você que está comigo nesta manhã. Deus abençoe você. Após meditar na palavra de Deus, eu quero trazer uma palavra para as nossas vidas. E o título dela é: Você está preparado? Uma pergunta boa, né? Ontem nós falamos falando no ouvido de Deus. E hoje é quase que uma sequência disso aí. E a pergunta é: você está preparado? Vamos ler a Bíblia. Salmos 73. Vamos ler o versículo 2 do Salmo 73. Se você criar um paralelo entre o Salmo 73 e o Salmo 37, você vai ver que se fala do mesmo assunto, basicamente. Davi falando, né, no 37, e neste Asaf, né, falando. Vamos ver, lá tem conselhos de Davi, e aqui tem procedimentos de Asaf. No versículo 2 diz assim, do Salmo 73, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E o versículo 26 diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Né? Que maravilha a gente ler esses dois versículos. Né? Meus pés quase desviaram, né? Quase saíram dos caminhos do Senhor. E Deus é a minha porção, mesmo a minha carne sofrendo, desfalecendo o meu coração. Ele é a minha porção, né? Ele é que me guarda, ele é minha fortaleza. Vamos fazer um relato da vida do salmista. O salmista, Asaf, faz uma declaração. Estive à beira do precipício quando desviei os meus olhos de Deus. Né? E isso foi uma coisa muito simples na vida dele. Ele desviou os olhos e então começou a caminhar observando coisas que não devia. E ele diz assim: eu fiz uma análise do ímpio, do cruel e do rico opressor. Estive analisando a vida deles e vi como eles vivem bem. Nada lhes falta, né? Na vida deles fazem o que querem. Eles compram, vendem, negociam, oprimem o pobre, né? E quanto mais oprime, mais rico eles ficam. E parece que eles são deuses, eles são poderosos, né? Eles viajam em grandes aviões, eles compram grandes propriedades, né? Eles vão à academia e são fortes, seus corpos são viçosos. Como eles parecem deuses sobre a terra. E ele, olhando para a vida deles também, ele diz: eles parecem que nem temem a morte, parece que eles não vão morrer, parece que são imortais, são eternos. Essas caras, eles são gigantes. E Asaf começou então a olhar isso bem de perto. E ele chegou a concluir que eles vivem o céu na terra. Né? Aquilo que nós chamamos de céu, onde queremos ir, é que eles vivem na terra, né? Tudo para eles é bom. Eles não conhecem o que é sofrer. São super saudáveis, né? Seus corpos são muito lindos, né? E eles controlam tudo, né? E até blasfemam, se sentindo deuses, blasfemam contra Deus, né? Diz: Deus não olhou para esses pobres aí, miseráveis, mas nós temos em abundância. E é engraçado que a Bíblia também, no Salmo 73, diz que eles oprimem tanto o povo de Deus, que o povo de Deus vai bebendo essas águas amargas deles em abundância. Né? Vai bebendo o que eles dão para ele, vai comendo as migalhas que eles dão para o pobre, né? E humilham o pobre. E eu vendo tudo isto, quase que meus pés desviaram. E então eu tive uma inveja grande deles. Né? É o que ele diz. Eu tive uma inveja tão grande que meus rins começaram a sentir agulhadas. Né? O meu coração foi sendo amassado. Eu tive febre, eu tive dores no corpo de tanta inveja deste povo que se agigantava na terra. E em amarguras eu fiquei perturbado, como diz o pessoal, eu surtei. Né? E Asaf diz que ele quase chegou a dizer: em vão eu servi ao Senhor, em vão eu fui fiel, em vão eu fui honesto, não me valeu nada ter essa vida pura, pois eles são poderosos e eu não. Então Asaf, quando estava na beirada do precipício, ele diz assim:
Foi aí que eu entrei no templo. Foi aí que eu olhei para Deus. E olhando para Deus, eu vi que eles escolheram servir a um outro Deus que não é o meu Deus. Eles vivem essa vida aqui porque eles têm um outro Deus que não é o meu Deus. E ao entrar no templo, eu vi que existe um Deus que faz uma promessa para os puros, para os sinceros, para os honestos, para aqueles que servem a Ele com alegria, para aqueles que servem a Ele com dinamismo, aqueles que se doam por amor ao nome dEle. Então eu vi que esse Deus irá destruí-los, que esse Deus irá lançá-los no inferno com o seu Deus, que é Satanás e os seus anjos. Estes ímpios não estarão de pé na congregação dos justos. E esta promessa de Deus é para o justo. E Asaf é tão sincero que ele diz, e mesmo a minha carne ainda sofrendo, o meu coração um pouco triste, eu entendi que bom foi me aproximar de Deus, porque é Ele que segura a minha mão direita, é Ele que não deixou os meus pés resvalarem completamente, foi Ele que me manteve na presença dEle. Se dependesse de mim eu estaria perdido, mas nesta hora Deus lutou a minha luta e batalhou a minha batalha. E não me deixou perder, não me deixou perecer com ímpio. Eu entendo que o fim deles é para o mal, mas o Senhor me sustenta nesta vida. O Senhor é minha fortaleza, e quando eu partir desta vida, então eu não temerei a morte. Como eles dizem não temer, eu na verdade não temerei a morte, porque o Senhor me receberá na glória. Esta é a promessa para você e a promessa para mim. Não importa como os outros estão vivendo, Deus nos receberá na glória. Meu querido e minha querida, eu sou cristão desde a minha infância. Eu fui ordenado ainda no ventre a pastor pela minha mãe, quando impôs as mãos dela sobre mim. Eu vi bons momentos da igreja de Deus nessa terra. Eu vi um cristianismo muito lindo na minha adolescência e na minha infância, mas na minha juventude eu já vi a igreja começando a deteriorar. As igrejas em si, os que se dizem cristãos. Antigamente o pastor não podia comprar um presentinho para o seu filho sem que a igreja soubesse que aquele presente foi comprado com dinheiro justo. Hoje o pastor faz o que quer, é dono da igreja, fala o que quer na igreja. Quando você vai tentar aconselhar um deles, não fale isso, não faça desse jeito. Eles empenam o nariz e diz, aqui quem manda sou eu digo o que eu quero, a igreja é minha e não é tua. E então você começa a ver um cristianismo falso, que não é o cristianismo que Deus quer. E aí nós vemos o ímpio prosperar, e a igreja começa a querer, algumas igrejas começam a querer prosperar também com o ímpio. Então hoje, não importa o que Deus fala para a igreja, mas o que pastor fala para a igreja é o que mais importa. E se ele estiver pervertendo o coração dele, toda a igreja será pervertida, porque eles vão ouvir ao seu pregador, ao seu líder. E todo cuidado hoje é pouco. Todo cuidado hoje é pouco. E eu, quando eu cheguei aos meus 40 e poucos, 50 anos, eu comecei a entender isso, que não adianta a gente querer imitar o ímpio. O nosso negócio é com Deus. Virão dias difíceis. Hoje eu tive um sonho que a esquerda estava dominando o Brasil, e não sei se isso, estourando para que isso não aconteça, que seja apenas um sonho, mas se isso acontecer, dias de perseguições virão, e nós veremos o sofrimento de perto. Nós não, o Brasil verá o sofrimento de perto, mas aqueles que confiam no Senhor, Deus os segurará pela mão direita, e Deus os sustentará nesta vida, até levá-los para a glória. E aí então o salmista volta no versículo 1 e diz assim, verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo e bom para com os puros de coração. Fique firmado nisso. Deus é bom, não importa o que está por vir. Ore a Deus e tome a sua decisão. Principalmente nesse domingo, que é dia de decisão. Toma a sua decisão, não importando com o resultado, porque Deus está com você. Mas tenha sempre esta pergunta. Se prepare, porque a pergunta vai ser essa. Você está preparado? Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus.